Marcus Rossi nasceu com uma síndrome de Hanhart, uma condição rara que impediu o desenvolvimento dos braços e das pernas. Mesmo assim, tornou-se palestrante, escritor e uma das maiores referências brasileiras quando o assunto é superação, gratidão e propósito de vida. E hoje eu quero começar esse episódio fazendo uma pergunta. O que está faltando na sua vida para você ser feliz? Talvez você pense em dinheiro, tempo, oportunidade, um corpo melhor, um emprego melhor, menos problemas. Mas e se eu te dissesse que o nosso convidado de hoje nasceu sem braços e sem pernas? E mesmo assim encontrou uma felicidade que muita gente passa a vida inteira procurando. Marcus Rossi é uma dessas pessoas que não entram na nossa vida para contar uma história. Elas entram para transformar a forma como a gente enxerga a nossa própria história. Ele poderia ter escolhido reclamar, se revoltar ou viver como uma vítima das circunstâncias, mas escolheu viver. E mais do que viver, escolheu inspirar. Marcos nos lembra que a felicidade não está no que nos falta, está naquilo que fazemos com o que temos. Ele fala sobre gratidão, propósito, atitude e sobre algo que eu amo, a capacidade de olhar para a vida e encontrar beleza mesmo nos dias difíceis. Porque a vida está acontecendo agora. E talvez seja exatamente por isso que milhões de pessoas se emocionam quando escutam o Marcus Rossi falar. E hoje ele está aqui com a gente no Out of the Box. Bem-vindos ao Out of the Box. E hoje eu tenho aqui a honra de receber aqui alguém que eu considero verdadeiramente... Ó, minha camiseta aqui, ó. The Legend. Botei em sua homenagem essa camiseta hoje. Por quê, Marcos? Amiga. Porque eu não estou falando de perfeição, mas de alguém que transformou desafios em propósito, limitações em força, e com a sua própria história você inspira todos nós. Muito feliz de estar aqui, podendo bater esse papo com você, e parabéns por tudo que você tem feito, por essa missão linda, maravilhosa. Quando eu vi, eu realmente fiquei impressionado, né, em como Deus tem te usado nesse mundo aí para trazer luz para essa galera. Ai, muito obrigada, você me emociona, assim. Porque é o que eu digo, é uma missão. É até uma das perguntas que eu quero fazer para você, né, depois, sobre, às vezes, a gente sentir um vazio, né? Mesmo tendo tudo, tem um vazio dentro de nós. Parece que a gente não achou a missão. E eu sempre falo, é a gente fechar os olhos e receber Deus, que Ele vai te dar a sua missão, né? Uau, uau, uau. Eu acho que vai ser muito bacana, que a gente compartilha muito dos mesmos pensamentos e as mesmas crenças, sabe? E de verdade, de coração, você está me iluminando aqui hoje com a sua presença. Muito obrigada. Imagina, obrigado. Começar hoje esse bate-papo nosso, você falar um pouco de você, da sua infância. Eu sei que você fala em toda entrevista, mas eu acho muito importante as pessoas saberem quem é o Marcus Rossi. Sim, eu nasci, eu sempre fui uma criança muito feliz, sabe? Apesar de quando eu nascer, ninguém sabia que eu ia nascer assim, minha família não sabia, os médicos não sabiam, ninguém fazia a menor ideia. Ahm, Na hora que eu nasci, para você ter uma ideia, a primeira coisa que aconteceu foi o próprio médico desmaiar. Nossa Já, Senhora, já eu tinha vi isso na entrevista. causando Meu nesse mundo, né? Deus. Mas isso nunca me parou, sabe? Eu tive um grande dom, eu acho que Deus colocou essa sementinha no meu coração desde pequeno, que é a questão da alegria, né? Desde cedo. Então, eu não ficava perguntando assim, o que que a minha deficiência permite que eu faça. A pergunta que eu fazia é, o que que eu quero fazer e o que que eu tenho para fazer. E eu ia lá e fazia com o que eu tinha. Então eu tinha muletinhas que eram da minha altura, eu brincava como qualquer outra criança, eu adorava jogar bola, eu punha as muletinhas para frente, dobrava o abdômen, eu corria o campo todo, ia na praia, eu adorava esconde-esconde, era só jogar na gaveta, puf, a galera me escondia lá, às vezes esquecia de me tirar de lá. Mas, assim, quando eu fazia essas coisas, a minha energia ela só aumentava. E aí eu fazia mais. E aí eu fazia mais. E hoje, profissionalmente, a gente sabe que isso é um estado de alta performance, né? Você manter a energia elevada. Sempre Outro dia, num assim. programa de televisão, perguntaram para mim, Marcos, qual que é o maior segredo do sucesso para você? Eu falei, cara, eu vou responder com uma palavra, que para mim o maior segredo para você ter sucesso é energia, energia alta.
Porque se você parar para pensar, todas as coisas que você já conquistou, você que está assistindo a gente hoje aqui também, tudo aquilo que você já conquistou que num primeiro momento parecia impossível, se você parar para lembrar, na hora da conquista, no momento da celebração, se você parar para se lembrar daquele dia, você vai ver que a sua energia ela estava lá em cima. É cem por verdade. cento das pessoas vai dizer isso. Então, só que a gente vive na roda do rato e a gente esquece de olhar para isso, né? Como é que tá a nossa energia. Então, minha vida foi incrível. Eu vim com uma infância tranquila, eu muito bem com quem eu era, até que eu tive a minha primeira grande quebra de identidade, né? O que que é a quebra de identidade? Exatamente. O que acontece? Até ali, eu era, eu era, como é que eu posso dizer, contente com quem eu era, né? Sim. Então, eu sou assim, tá tudo bem, a vida é legal e tá tudo certo. Todos nós, eu, você e todo mundo que está assistindo a gente aqui, nós nascemos com a nossa identidade, é uma identidade perfeita. O que quer dizer isso? Todos nós temos uma identidade de real imagem e semelhança de Deus. Só que na nossa infância vão acontecendo cacas. E essas cacas vão distanciando a gente dessa real identidade. O que a gente tem que fazer é buscar o caminho de volta para essa real identidade. E naquele momento foi uma grande quebra. E eu fiquei mal. Por quê? Porque eu, adolescente, fui tentar conversar com uma garota. Ela virou para mim e disse: sai para lá que eu quero um garoto inteiro e não meio. Ah, meu Deus. Imagina. Quantas vezes você tentou fazer alguma coisa nova pela primeira vez na vida e a vida veio e te deu um nocaute? É. Quantas vezes? E nocautes Do seu fazem parte da crescimento. nossa vida. Mas não importa o tanto que você vai cair, o importante é o quanto você vai levantar, e mais importante que isso, o quanto você vai pedir ajuda para levantar. Porque, gente, se eu cair no chão aqui agora, nem isso eu consigo fazer sozinho. Você Eu precisa de preciso de alguém para te ajuda. ajudar. E quantas pessoas hoje não pedem ajuda? Ah, eu vou parecer frágil. Ah, eu não vou Exato. dizer. Ah, eu não vou contar minha ideia, porque senão vai me copiar. Ah, eu não vou. E naquele momento da minha adolescência, a identidade quebrada, o meu pai virou para mim e disse: meu filho, as duas palavras mais poderosas que Deus deixou para o ser humano são eu sou. Tudo que você fala depois de eu sou, você se torna. Ou pior, você fica preso a isso. Então, vocês que estão assistindo a gente aqui, o que você tem falado depois de eu sou? São coisas que vão te aproximar dessa real identidade? Ou são coisas que só te jogam para uma identidade que não é a sua, uma identidade quebrada? Ai, sabe, Siang, eu sou feio, eu sou Exato. tímido, eu É. sou pobre, eu Você já sou está dizendo. gordo. Como é que é isso, cara? E eu tava falando coisas que não me Estavam aproximavam legais. nada da minha identidade. E então meu pai chegou e falou assim: peraí, para, tá tudo errado. Vamos fazer um negócio. Ele pôs um papelzinho na minha frente, um aparelho de escrever, colocou no meu braço e falou: você vai escrever agora 5 coisas positivas que você é. E eu não estava entendendo nada, eu só queria me livrar do meu pai. Eu falei, tá bom, vou escrever logo esse negócio e já vai me livrar e eu vou voltar a jogar meu videogame. Eu jogo videogame, tá, gente? Mesmo sem mão. E aí, eu escrevi lá: eu sou amor, eu sou alegria, eu sou bonito, eu sou um líder, eu sou rico. Papel, né, gente? Botei lá. Ele falou para escrever o que eu queria, mesmo que não fosse Sim. ainda. Eu escrevi lá. Aí quando terminou, eu falei assim: pronto, posso jogar? Ele falou: não, vem comigo. Eu segui meu pai até o banheiro. Ele me pôs no banquinho, colocou aquilo que eu escrevi no espelho, com um durex ali, apontou para mim e falou: olha no seu olho e diz em voz alta: quem você é? Adolescente, né, assim? Eu falei mais ou menos assim: eu sou amor, eu sou alegria. Bem adolescente revoltado. Ele falou: não, tá errado. Você tem que incorporar o sentido do que você está falando. Você não pode falar que você é alegria com cara de tristeza. Você não pode falar que você é amor com cara de raiva. E aí ele falou a frase mágica: você só vai descer do banquinho quando acabar o exercício. Adorei. Eu não ia pular de cabeça daquela altura.
Eu falei, tá bom. E aí eu comecei, eu fiquei com raiva. Na real foi essa. Eu falei, Sim. você quer energia? Então toma. E lá fui eu. Eu sou amor, eu sou alegria, eu sou bonito, eu sou líder, eu sou rico. E quando eu terminei, vocês estão esperando uma frase de efeito, né? Eu também tava. Ele não falou nada. Ele bateu palma, me pôs no chão e foi embora. Eu falei, eu, hein, adultos. No dia seguinte ele voltou. E falou: Meu filho, vamos para o banheiro. E durante 30 dias, assim, ele me fez todos os dias olhar no meu olho e durante 2 minutos de relógio ficar repetindo quem eu sou com intensidade. E aí o que acontece? Depois disso, a minha identidade começa a ser reconstruída. E olha só, pensa bem: quantas vezes na nossa vida a gente tentou mudar alguma coisa, mudou um pouquinho e voltou tudo de novo? Verdade, Tipo, muitas. eu vou perder peso. Ah, eu vou parar de beber. Ah, eu vou parar de fumar. E por que que não durou? Porque a identidade ainda era a mesma. Então ali foi a minha primeira grande quebra e reconstrução. Depois a minha identidade foi quebrada várias vezes depois, mas foi muito, eu diria que vital ter tido pais, pai e mãe que me apoiassem e que me empurrassem para o mundo e não me colocassem na redoma de vidro, como muitos pais colocam. Sim. Ai, Isso não é tão dá, pô, não dá, importante. coitadinho. É muito importante ouvir isso de você. Eu quero dividir uma coisa com você. Eu ouvi na sua entrevista ontem, eu falei, meu Deus do céu. Ele fala, o pai dele falava as coisas que eu falo para minhas filhas. Eu, Uau. desde criança, sempre fui muito eu sou. Eu lembro que eu Yes. falava para minha mãe, eu era tipo 17 anos, 18, eu falava, mãe, vai no espelho e fala 13 vezes, eu sou poderosa, eu sou poderosa, Eu falava isso, Marcos, a vida inteira. Eu sou uma pessoa que tudo que eu sonhei eu realizei na minha vida. E eu falo, Yes. e minhas filhas já sabem, papai, meu marido fala, ele é muito pé no chão, né? Ele fala, eu não disse, por exemplo, que eu vou levar você para Tóquio, que a minha filha quer ir para lá, né? Aí eu falo, a gente vai para Tóquio. Aí a minha filha fala, pai, mamãe disse que vai e eu acredito nela, porque quando ela fala, ela faz. Então, sabe essas coisas de botar e Yes. acreditar e fazer acontecer, né? Então eu compartilho muito disso com você. E é muito bacana ouvir você falar e o que o seu pai falava para você, como a gente empodera a criança, os filhos, né? Como isso é importante. E você tem dois filhos hoje. Tenho dois filhos. Eu tenho um de 21 e um de 18. Você tem filho de 21. Tenho. Como assim? Comecei cedo. Eu Como comecei assim? Quantos cedo. anos você tem? Posso perguntar quantos anos você tem? Eu tenho 44. Caramba, E teve detalhe, filho cedo, né? não bastasse ter nascido assim, dias depois que eu nasci, os médicos disseram para minha família que a minha previsão de vida era de viver pouco tempo por causa da minha doença. Que Então, doença assim, que era? estar aqui hoje falando com você já é um milagre, que pela medicina não era para estar aqui. É a síndrome de Nossa. Hanhart. E o que que é a síndrome? Então, é uma síndrome congênita, não existe uma explicação médica para o porquê que isso acontece. E com 7 meses de idade, de gestação, fizeram lá e estava tudo perfeito. O médico falou: olha, o menino, aqui é o bracinho, aqui tá a perninha e tal. E na hora do parto eu nasci assim. Então, hoje eu entendo, por tudo que eu tenho vivido, que Deus maquiou aquele exame para que ninguém visse. Porque se vissem, Engraçado, né? talvez o projeto todo tinha sido abortado. E mesmo nascendo assim, mesmo tendo esse propósito gigantesco, eu não entendia. E mesmo assim, com 15 anos de idade, quase que a profecia dos médicos vira realidade. Eu tinha uma doença de coluna e a minha coluna entortava muito. Era uma escoliose muito avançada, onde fica igual a letra Aham. S. E nessa época, a minha coluna entortava 10 graus por mês. Imagina, Nossa. 10 graus por mês. Fomos no médico, o médico falou: ó, se não operar, é óbito, porque vai perfurar algum órgão vital. Mas se vocês optarem pela cirurgia, existe 90% de chance de óbito. 90%, porque meu corpo é pequeno. Eu não posso perder muito sangue. Seria feito um corte dos ombros até a linha da cintura
onde eles colocariam uma haste de aço cirúrgico amarrada à coluna para não entortar mais. Imagina só, 10% de chance. E eu via tantas pessoas, Andy, deprimidas, tantas pessoas querendo tirar a própria vida. Ai, E eu só queria uma chance de continuar. E graças a Jesus Cristo eu tô aqui batendo esse papo com você hoje, com 10% de chance de vida. Só que quando eu acordei da cirurgia, eu tentei me mexer e eu não consegui. Por quê? Porque com essa barra na coluna, eu me tornei uma estrutura rígida. Ou seja, da cintura para cima eu não dobro mais. E o que era essencial para fazer todas aquelas atividades de criança, aquelas coisas de correr, de usar as muletinhas, dobrar o abdômen. Então, ainda mais você que é da área das lutas e das artes, você sabe o tanto que é importante você ter o core, né? Você conseguir dobrar o seu sim. abdômen e tal. E eu virei uma tábua, da cintura para cima eu não dobro mais. Então, tudo que eu fazia, tudo que me deixava apaixonado pela vida, eu não podia fazer mais. Nada. E aí, eu tinha duas opções. Ou eu ficava numa cama, olhando para cima, ó dias, ó céus, e a minha família ia me apoiar. Ou eu decidia mudar minha vida. Eu entendi que decisão muda destino. Não é a condição, é a decisão. E eu falei, Sim. bom, eu vou mudar minha vida. E sabe como é que a gente muda a nossa vida? Mudando o significado que a gente dá para as coisas. Muda o significado que você dá para o que acontece com você e a sua vida muda. Como assim, Marcos? Olha que interessante. Tudo que você sente, você deu um significado antes. Eu tenho alunos no Brasil, no mundo inteiro, e muitos me procuram dizendo que a vida está uma droga, eles estão depressivos e tudo mais. E quando eles vêm dizer isso para mim, o que eles estão me dizendo? Que eles têm mais emoções negativas do que positivas. E essas emoções negativas, a maioria foi gerada por significados. E tudo que você dá um significado, você sente, sendo real ou não. Porque o nosso cérebro não sabe o que é verdade ou não. Então, se eu dou um significado ruim, eu vou me sentir mal. Por exemplo, você já terminou algum relacionamento um dia na vida? Já. Então, bom, imagina, você terminou o relacionamento. Aí você fica lá, ó dias, ó céus, focando no que não tem controle, no que tá faltando, aquela coisa toda. E aí a gente dá um significado. Você vira e fala assim: homem não presta, mulher não presta, seja lá qual que é o significado. E aí Sim. você. O próximo passo de dar o significado e sentir, o próximo passo é você agir em cima dele. E a ação que você toma é: eu não vou me envolver com ninguém nunca mais, antes só do que mal acompanhado. Não é assim? Olha que Opa, já se doideira. empoderou Isso, então, só que isso serve para tudo. para tudo, é Todo verdade. significado que você dá, você sente. Então, se você está percebendo que sua vida não está do jeito que você quer, começa a mudar o significado. Mas como é que você, Marcos, conseguiu mudar o significado no momento de tanta dor? O significado que eu dei foi: eu sempre fiz aquilo que me deixa apaixonado pela vida, sim ou não? Logo, deve existir outras coisas que me deixam nesse estado. E aí eu comecei a agir. Conscientemente ou não, você sempre age em cima do significado. E futuramente começaram a aparecer os meus hobbies. Surfista, skatista, mergulhador, em naufrágios, em cavernas, Isso. cantor, DJ, o primeiro piloto de corrida do mundo sem perna e braço. Eu corro rally, eu corri o Rally dos Sertões, que é o maior rally das Américas. Casado, uma esposa maravilhosa, dois filhos, enfim, eu não tenho nada e eu faço tudo. E a maioria das pessoas tem tudo, mas infelizmente, Siang, a Só galera tá reclama, não faz. decidindo não fazer nada. Porque ser feliz é uma decisão Sim. que você toma todo dia, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Ter sucesso é uma decisão que você toma todos os dias. É você Então, receber, né? O que você joga para o universo, você recebe de volta, né? e se você só joga para Deus reclamação, É o que vai voltar não para adianta. você. Você lembra Energia de um dia ruim. que você reclamou de alguma coisa de manhã? E aí Ah, quando chegou sim. de tarde aconteceu um negócio pior que de manhã? Já Sabe o que aconteceu é com você? engraçado? Que às vezes, assim, tem que ter um exercício, né? Tem que ser uma coisa que você vai se lembrando até virar um hábito mesmo, não reclamar, Isso. né? Mas
é engraçado você falar isso, que tipo assim, às vezes você vive um episódio, igual a gente estava numa viagem na Itália, que eu casei lá no passado, e um carrinho pequenininho, e sabe quando você idealiza as coisas, e também você não deve idealizar muito, deve deixar a vida trazer, né? E aí dá tudo errado, a mãe com a mala na cabeça, aquela coisa horrorosa, um nervosismo dentro do carro. Hoje virou a coisa mais engraçada da viagem. Porque não poderia ter sido engraçado naquele momento, né? Uau, tudo é o olhar que a gente tem. Imagina assim, amiga. Imagina que Deus resolve vir para a Terra e ele fala assim: vou falar com duas das minhas criações. Aí ele vai na primeira. E a primeira chega e fala assim: é, Deus, eu precisava falar com você mesmo. Você fez esse planetinha aqui. Você fez esse planeta com uma hora tá quente, uma hora tá frio, uma hora tá quente, tá frio. Eu nunca sei que roupa que eu tenho que usar. Você botou esse monte de gente que fica puxando meu tapete o tempo inteiro, querendo me sacanear. E esses bichinhos, essas formiguinhas vermelhinhas. Você senta no jardim, ela vai lá e morde o seu bumbum. Oh, que droga! Aí Deus fala assim: peraí que eu vou ali e já volto. Aí ele vai na próxima pessoa. E a pessoa fala: Deus, obrigado! Nossa, obrigado, Pai! Você fez esse planeta. Uma hora tá quente, uma hora tá frio. Olha, eu nunca fico entediado. E esse monte de gente que você coloca na minha vida para me impulsionar, para me fazer crescer. E esses bichinhos, essas formiguinhas vermelhinhas, elas são 100 vezes menores do Sim. que eu. E mesmo assim, quando eu sento no gramado, ela vai lá e morde o meu bumbum. Eita, bichinho corajoso! Você acha que Deus vai querer andar com a primeira pessoa ou com a segunda pessoa? É, com a E a segunda pergunta para pessoa. você que está em casa vendo a gente é: você tem sido mais a primeira pessoa ou a segunda pessoa? Não é Bota pra verdade. gente aqui nos comentários. Escreve aqui, primeira ou segunda? Verdade. Você está certíssimo. É impressionante, assim, como a gente. E você sabe que outro dia eu estava na igreja e eu sempre choro. Começa a tocar música que fala de Jesus, tem músicas que me tocam muito profundamente, assim mesmo, e eu passo até mico porque eu desabo na igreja. E eu Amém. chorando, com o lencinho chorando, aí veio uma senhora e falou para mim no final: Olha, eu não sei qual é a sua dor, mas eu estava rezando por você. Falei: Muito obrigada, mas eu não tenho dor, eu só tenho gratidão. Eu choro de alegria e de gratidão, Amém. sempre. Porque tudo que foi colocado na minha vida, eu não sei se eu vejo se eu tenho essa sementinha da positividade, como você disse, que você nasceu, eu tenho muito isso, sabe? E eu acho lindo esse trabalho que você faz, de você dividir a sua história e iluminar um pouquinho e como você fala. Hoje de manhã, minha família inteira parou para te ouvir aqui no café da manhã. Ai, que legal. E meu marido, inclusive, fez uma pergunta que eu vou até jogar agora, que a gente tem a caixinha de perguntas no final, mas o meu marido, ele é faixa preta, inclusive essa camiseta The Legend eu comprei para ele. E ele não quis usar. Ele falou: Não, eu não vou usar. Eu falei: Você é uma legend do jiu-jitsu, né? Mas aquela coisa de não se aceitar como legend. Bom, esse é outro ponto. Aí ele falou hoje, depois que ele te ouviu, ele falou, ele sempre dá um discurso depois da aula. Então, hoje de manhã ele falou, eu citei o Marcos Rossi hoje no meu treino, depois da minha aula, né? E eu queria perguntar para ele se ele é sempre 100% positividade ou se existem alguns momentos que ele precisa se lembrar de ser positivo. Se é um exercício, como você faz isso? Yes. Eu costumo dizer que se eu cheguei até aqui, é porque todos os dias eu decido viver no que eu chamo de estado de graça, pelas pequenas coisas. E eu não estou falando de uma maneira religiosa, não, tá, gente? Até porque eu nunca. É estranho falar isso, mas apesar da minha vida ser um milagre, tudo isso que eu conquistei, tudo tal, eu não via Deus, eu não conhecia. Jesus para mim era só aquele pendurado na parede, na casa da minha avó e na escola. Mas o estado de graça pelas pequenas coisas é agradecer, uau, pelas pequenas conquistas, pela coisa simples, por você. E isso, mesmo nos dias que não são tão bons, é uma decisão. É você voltar. E eu costumo usar uma regra que eu chamo da regra dos 90 segundos. Você tem 90 segundos para freak out. Você pode surtar, arrancar os cabelos. 90 segundos, bota o cronômetro. Mas depois você vai parar e você vai colocar exatamente escrito num papel ou no seu celular
3 coisas pela qual você é extremamente grato na sua vida. Por que que eu faço isso? Porque o nosso cérebro, ele não sabe o que é real ou não, e cientificamente é impossível você sentir raiva e gratidão ao mesmo tempo. Impossível, não consegue, não dá. Então, na hora que você começa a acessar essas memórias e as coisas que realmente você é grato na vida, você simplesmente é como se fosse um antídoto. Então, a gratidão é um antídoto para o sofrimento. E uma das maneiras de você acessar o estado de graça é simplesmente o parar de reclamar. Então, é como se fosse um músculo de academia. O nosso cérebro é assim, você vai treinando ele. Então, eu queria deixar um desafio para vocês que estão assistindo a gente aqui. Eu quero que você se comprometa com você e com a gente aqui, que de hoje até os próximos 5 dias, eu não falei 5 anos, nem 5 meses, gente, só 5 dias, você não vai reclamar. Você não vai reclamar. E ó, pensar também não vale, hein? Começar a vencer. Peraí, tô no desafio do Marcos Rossi com a Hang. 5 dias sem reclamar. E eu quero o feedback desse negócio. O que você vai fazer? Presta atenção. Você vai lá no meu Instagram, Marcos Rossi Real, tá escrito aqui embaixo, ó, Marcos Rossi Real, embaixo da tela, e você vai me contar como é que foi. Uau, consegui acessar 5 dias sem reclamar ou atrair pessoas, dinheiro, coincidência. Não existe. Você mudou a estação do rádio. É como se você fosse um Mudou a rádio. sintonia. Mudou. Ou você vai me contar, reclamei no terceiro dia. Reclamei no primeiro dia. Reclamei durante o podcast. Mas você vai me contar. Fechado. O desafio tá feito, gente. Vamos embora. Eu comecei hoje já, te ouvindo de manhã. Já Yes! falei, hoje eu não vou reclamar nada. Yes! 5 dias, vamos embora. Beleza, gente. O desafio tá feito. Eu quero saber também. Que legal. Ô, Marcos, a gente compartilha de várias paixões aqui. Música, Yes. esporte, né? Então, como é para você surfar, andar de skate? Como que você faz isso acontecer? Por exemplo, vamos supor o surf. Como que você surfa? Olha, todas essas atividades são coisas aparentemente impossíveis para alguém nas minhas condições. Mas como eu mencionei há pouco, é decisão que muda o seu destino, não é a condição. Então, quando Deus dá uma visão para você, aquela visão que ele te dá de negócio, aquela visão do seu hobby ou daquilo que você quer fazer, aquela visão é sua. Deus deu para você. Não deu para sua esposa, para o seu esposo, para o filho, para a mãe. A visão é sua. E muitas vezes a gente fica querendo a aprovação ou um tapinha nas costas das pessoas para poder começar a fazer alguma coisa. Só que Deus deu Exato. para você a visão. Então, tudo que apareceu como visão para mim, Deus plantou no meu coração. E eu nem sabia disso ainda antes. Mas eu entendi que eu tinha que buscar os recursos à minha volta para fazer. Porque um dos padrões mais comuns em todas as empresas que eu falo, no Brasil e no mundo, a maioria das pessoas, ela está focando no que está faltando na vida delas. E se você só olha para o que está faltando na sua vida, você nunca vai ser feliz. Se eu fosse olhar para o que está faltando, e olha que está faltando bastante coisa aqui, eu não estaria aqui hoje. Então, tem um sonho, tem uma meta, o surf, por exemplo. Vamos embora, vamos adaptar. Com o quê? A gente coloca uma placa de borracha ali em cima da prancha de bodyboard. Eu comecei com bodyboard, e aí agarra na prancha. E olha só que interessante, quando eu vou surfar, alguém me leva lá para a arrebentação e me dá um empurrãozinho para ir na onda, que é como se fosse a remada. E lá vou eu, pá, se eu virar com o rosto para baixo, por causa dessa barra na coluna, eu não consigo subir. O que Ah, que eu você não tem a faço? força do core. Eu tenho uma pessoa no meio e uma pessoa lá no raso. Quando eu caio da prancha, a única coisa que eu faço, a minha apneia é boa, eu aguento mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio, apesar de ter perdido o outro pulmão na cirurgia, eu só tenho um pulmão. Vocês têm dois, eu tenho um. Nossa. A única coisa que eu faço é isso aqui, ó. E eu fico no liquidificador. Mas eu sei que naquele 1 minuto alguém vai aparecer para me pegar. Bom, pelo menos até hoje apareceu. O ponto é, você percebeu que eu coloco a minha vida na mão de outra pessoa?
para realizar minhas coisas. Só que eu não deixo de viver nada que Deus me pôs na terra para viver. Você E confia a em minha Deus pergunta, sempre. yes. A minha pergunta é, para quem está assistindo a gente, e você? Quantas coisas você está deixando de viver por muito menos? Eu não tenho nada. Eu faço tudo, o povo tem tudo, mas decide não fazer nada. Quantas coisas você está deixando de viver? Então o surf começou com surf, depois a gente adaptou o skate. A gente pegou um carve board, aquele skate com pneu de borracha, botamos uma cadeira de fibra e mais um eixo mais largo, então você podia jogar o peso todo e ele não caía. Então você faz A com gente, peso mesmo no skate também. Você não é com skate peso, elétrico, nada. É você mesmo. não, não, jogando peso. Cara, que Em incrível. downhill, né? E o Você faz mergulho acontecer. Faz acontecer, não importa como. Você não acredita e você importa como, faz. não importa como, porque o que os médicos não sabiam quando eu nasci é que meu Deus é o Deus do impossível. Exatamente. Então, o tempo inteiro ele veio me conduzindo, mas sabe que eu nunca olhei para isso, sabe? Eu cheguei num momento, você mencionou algo ali, que minha carreira estava no topo. Eu tinha tudo, cara. Eu tinha tudo, eu tinha grana, eu tinha. E eu comecei um vazio, um negócio crescer dentro de mim, algo que não se completava com nada. Nada. E aí eu comecei a preencher com materialidade, eu comecei a preencher com coisas, eu comecei a preencher com mulheres. Eu tinha namorado em cada canto do mundo, eu tinha namorado até no Japão, pra você ter uma ideia. Só que eu era casado, um péssimo Nossa. marido, um casamento de 10 anos. E eu entendi que quando você faz coisas que não agradam a Deus, ele é nosso pai. E é tipo, quando seu filho vai pôr o dedo na tomada, você fala, não põe o dedo na tomada. Não põe o dedo na tomada. Não põe o dedo na tomada. Na terceira você deixa. Vai lá então e vê o que acontece. É. E foi o que aconteceu comigo. Eu simplesmente em 2024 eu não tinha mais palestras nas empresas, parou de acontecer. Eu estava divorciado e simplesmente eu estava quebrado e falido financeiramente, escolhendo que conta eu pagava. Mas mesmo quebrado e falido, Deus não esquece de ninguém. Não importa o que você fez, ele tá assim, ó, ei, eu tô aqui. Mas eu ainda não olhava, eu tava no buraco. Mas ele ainda assim me apresentou a Joana, que é minha esposa hoje, e ela, imagina, uma mulher linda, inteligente, chegou e vieram haters de tudo que é canto, Siang, você não tem noção. Como as pessoas são cruéis. Ah, eu sei. E as pessoas vinham e falavam assim: uma mulher dessa ficar com um cara igual a você, ela Que? quer dinheiro. Mal eles sabiam que ela que estava me ajudando. Ah, ela quer fama. Mal eles sabiam que nem Instagram ela tinha. E eu falei: olha, eu sou esse cara. Tipo, tô quebrado, tô falido. Quantos filhos você tem? Eu falei: eu tenho 2 filhos, que eu saiba. Pode ser que se eu ficar muito famoso aparecer outro, ferrou. Mas você quer continuar comigo? E ela topou o desafio. E mesmo quebrado e falido, eu ainda estava servindo. Como assim? Eu sou senior leader no time do Tony Robbins, um americano, não sei se você conhece. Ele é Conheço um dos muito. maiores treinadores do mundo. E a gente que tá nos eventos com ele, ninguém ganha nada para estar, a gente serve. E eu estava em Nova York em novembro de 2024, servindo lá, quando de repente eu conheço um aluno, um brasileiro, aleatório. Do nada esse aluno aparece para mim e fala: Marcos, quando que você vai para Orlando? Eu falei: cara, em dezembro a gente tem o encontro com o destino do Tony em Miami, e depois eu vou para Orlando descansar. Imagina, não tinha R$ 1 no bolso, mas eu tinha que falar alguma coisa para impressionar, né? Esse era eu. E aí o cara falou: não, não, não tô te falando isso, porque Deus falou comigo que se você for para Orlando, você tem que ficar na minha casa. Eu falei: eu, hein? Cara maluco, pera aí que eu vou ali e já volto. E saí. E aí eu fui falar com a Joana, que na hora que ele me fez o convite, ela não tava. E a Joana, ela é autista nível 1. Ah, ela é E o autista, autista? ela é autista nível 1. E Minha o filha autista, também. eles são movidos por regras.
As Sim, coisas têm que fazer sentido. sim. Aí eu cheguei para buscar aquele apoio emocional e falei: amor, tá vendo aquele maluco ali? O cara tá falando que Deus falou com ele. Que se a gente for por Orlando, tem que ficar na casa dele. Cara doido, né? Ela vira para mim e fala: amor, eu não sei por quê, mas eu sinto que a gente tem que ir. Ah, Como um homem inteligente, só obedece. Eu falei: tá bom, vamos para casa do maluco. Chegou dezembro, estamos indo no GPS, sentido a casa dele. Ele mandou uma mensagem, fala: já são 7 da noite, vá para esse outro endereço. Temos um jantar. Você é visita, você não vai falar que não vai, né? Fomos sim. para o endereço. Quando a gente chega naquele endereço, era a mansão do Paulo Vieira, o palestrante. Eu já conheci o Paulo de outros eventos, já tinha feito coisas junto com ele, mas não de ir na casa. E quando eu chego naquela casa, a minha cabeça, a vida inteira, ela roda vendo padrões. Padrões que funcionam, padrões que não funcionam. A gente falou bastante de padrões aqui no nosso papo. Quando eu chego naquela casa, eu vejo 20 pessoas mais ou menos naquela sala dele, 20 pessoas família, 20 pessoas bem-sucedidas e 20 pessoas cristãs. E eu pensei, interessante, mas eu fiquei na minha. E aí o Paulo vem para mim e fala assim: esse aqui é o Alexandre Carvalho, ele é um profeta. E eu pensei assim: profeta? Como é que alguém fala profeta? E aí eu É. cheguei e falei assim: oi, profeta, tudo bem? Cumprimentei, tirei onda ainda com o cara. E ele apontou o dedo na minha cara e falou assim: Deus manda te dizer que você tem que acabar com as suas sociedades. Eu falei: amigo, você falou no singular ou no plural? Ele falou: no plural. E eu vou te falar, eu tinha 2 sócios e os 2 estavam dando trabalho e ninguém sabia. Sério? Só eu. Caramba. Só eu e a Joana. E aí eu pensei, que mulher bocuda, já chega na festa contando pros outros o que, que tá dando no meu negócio. Mas não tinha como, foi 5 minutos, não tinha como. E ela estava comigo. E aí ele continua. E tem mais. Além de tudo isso, Deus manda dizer para você que a sua geografia vai mudar. E a sua geografia é aqui. E eu pensei, claro que é aqui, todo mundo tem de Orlando, o cara mora tudo aqui, não vai falar que é na Zona Leste de São Paulo, né? Mas tá tudo bem, guardei a informação. Jantamos, no final teve uma oração e o cara fala assim: tem uma mulher aqui que está queimando no coração dela, que ela quer entregar a vida dela para Jesus. Se for você essa mulher, por favor, vem aqui na frente que eu quero orar por você. E eu só pela curiosidade abri o olho assim para ver o que estava acontecendo. Quando eu chego e abro o olho, meio olho, a Joana estava lá na frente. Pá! Eu não entendi nada. Ela chorava copiosamente. E pelo autismo, ela tentou até racionalizar isso. Ela disse assim: eu pensei que eu estava infartando. Ou eu estou Gente, infartando, ou isso aqui é real. E, e como infartado não chora, e eu estou chorando, ela não conseguia parar de chorar. Não conseguia parar de chorar. Isso aqui é real. E eu não entendi nada. No dia seguinte, eu fui na igreja lá em Orlando. Cheguei na igreja e tomei a decisão. Porque queimava dentro de mim. Só que quando eu tomei essa decisão, Siang, eu falei 2 coisas com Deus. Eu falei, primeiro, pai, eu não sei fazer isso aqui direito. Não sei. Faz o seguinte, me usa. A minha vida é sua. A minha empresa é sua. A vida dos meus filhos é tudo seu. Faz o que você quiser. Eu não sei fazer isso direito. Segunda coisa que eu falei para ele, e eu vou fazer a partir de hoje, tudo aquilo que está no manual. Eu não faço ideia do que está escrito na Bíblia, mas o que eu for aprendendo, eu vou fazer. Eu não vou escolher, isso aqui eu faço, isso aqui mais ou menos. Não, vou fazer tudo que eu for aprendendo. Inclusive dízimo, que o povo torce o nariz. Agora, como é que você pode se perguntar, como é que um homem quebrado e falido financeiramente devolve o dízimo? Olha que interessante. Eu falei tudo que eu ia fazer tudo que está escrito, né? E a sim. palavra de Deus diz assim: fazei prova de mim. Pô, se está escrito para fazer prova dele, eu vou fazer prova. E está dizendo que você tem que fazer com alegria. Gente, o meu sobrenome é alegria. Eu faço tudo com alegria, não é isso que eu não vou fazer com alegria. E eu devolvi o dízimo. Por que, que não é pagar, é devolver? Porque quem te deu a habilidade para fazer o que você fez foi ele. Então eu devolvi, e em outras palavras, você abençoa o seu dinheiro. E ele não acaba. Olha que louco isso. É É, muito muito. surreal. É verdade. Beleza. Olha como eu paguei. Eu devolvi o dízimo e não paguei uma conta. Já estava atrasado mesmo. Falei, tá aqui, vou fazer. Naquela semana, Ciane, eu fechei o primeiro contrato de palestras, que eu não palestrava há muito tempo. Coincidência. Peguei o contrato e fui ler o contrato. Eu fui direto para aquela parte, assim, do pagamento.
Vamos ver o valor aqui. Quando eu olhei o contrato, o valor era exatamente 100 vezes o que eu tinha devolvido. 100 Que vezes o valor. demais. Coincidência de novo. Continuei lendo o contrato. Lembra, eu palestro há 19 anos em empresas. Quando eu vou lá, tá? Contratante, 2 pontos. Igreja Batista Atitude Barra da Tijuca. Eu falei, igreja? Eu não falo igreja. O que eu vou falar numa igreja? Quem sou eu para falar numa igreja? Aí eu lembrei daquela decisão que eu tinha falado. Me usa e eu vou fazer tudo o que está escrito. Daquele dia em diante, todos os profetas que me paravam em lugares, países diferentes, todos falavam a mesma coisa. Todos. Você vai levar o nome de Deus para os estádios do planeta Terra. E eu pensava, eu? Dia 31 de dezembro. Tá lá no meu Instagram esse vídeo. Eu tava no estádio do Maracanã. Me Nossa. convidaram. Eu tava falando com a igreja, contando essa história, cantando. E a minha vida virou literalmente de cabeça para cima daquele dia em diante. Então, eu não tenho como explicar o que eu vivo hoje. Eu morava em Natal, quebrado, falido, debaixo de profecias. Eu vim morar em Alphaville, São Paulo. Como é que o cara sai de Natal para São Paulo quebrado? Não sei explicar. Se fosse seguir as planilhas que a Joana fazia, o Excel da vida, nada faz sentido. Mas quando Deus te convida, Ele paga a conta. Sim, eu acredito muito nisso também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse momento que você estava quebrado, que teve o divórcio, tudo, você conseguia se manter nesse positivismo ainda, acordando com alegria, acreditando? Eu acordava com alegria porque eu ainda estava vivo. Isso era o que me mantinha a minha alegria. Ainda estar vivo. E eu sabia que no fundo do poço que eu estava, não tinha mais como ir para baixo. Só tinha como subir. E depois que eu entendi e tomei essa decisão e comecei a aprender mais, a buscar mais, eu acho que a frase é. Você já ouviu aquela frase? A paz que excede todo entendimento? É isso. As pessoas falam: como é que você consegue estar tranquilo? Cara, eu não sei, porque meu pai é o dono do Ouro da Prata. Do nada. E você lembra de Estados Unidos, de coisas e tal? Cara, começou a aparecer um monte de evento lá fora, as pessoas me chamando para falar lá fora, eu não tinha dinheiro para ir. Aí do nada alguém falava: quando você vai para os Estados Unidos? Eu falava: daqui a 2 semanas. Vai ficar onde? Não sei. Ah, eu tenho uma casa que eu não estou usando. Fica lá. Casa tipo com 7 quartos, só para As eu e a coisas Joana. vêm, né? Para Vai ficar aparecendo. 28 dias, não é ficar uma semana. Aí, pô, mas beleza, e como é que você vai se deslocar lá? Nos Estados Unidos, quem não tem carro não consegue ir para lugar nenhum. Um É, amigo fala: ô, você já tem carro nos Estados Unidos? Eu falei: não. Pô, eu tô com uma empresa de locação de carro, a gente quer te servir com carro. E manda os Tesla que anda sozinho. É assim. uma É coisa vai assim. puxando a outra e E é Deus, ele vê o seu coração. Ele sabe o seu coração. E se você tá. Se eu pudesse deixar um recado, assim, a chave que mudou a minha vida é uma palavra só: obediência. Obediência. A partir do momento que eu comecei a obedecer no simples e no pequeno, puf, é surreal. Coisas surreais. Você tá vendo isso aqui, ó? Aqui em cima? tô, Essa é a Arca aham, da Aliança. Eu tava assistindo e é muito difícil parar em casa. Pra você ter uma ideia, mês passado eu fiquei um dia em casa. E aí nossa, tava eu e minha esposa em casa. Assim, a gente gosta de assistir. A gente estava assistindo um seriado que chama Reis, que conta a história de todos os reis, né, do Antigo Testamento e tal. E que estava legal. contando uma história de que os judeus perderam uma guerra para os filisteus, porque eles não estavam em obediência. E aí eles falaram assim: vamos botar a Arca da Aliança, que era o símbolo, né, de que Deus estava ali para eles na época. No campo de batalha a gente vai ganhar. Chegou lá, eles perderam e os filisteus roubaram a Arca da Aliança e levaram a arca embora e começou a dar um monte de zica lá na Filístia, todos os caras ficaram doentes, cheio de tumor, de coisa e tal, e os filisteus falaram assim: vamos devolver essa arca aqui, porque, meu, é o Deus dele, não brinca não.
e devolveram a arca. Botaram numa charrete, dois boizinhos puxando e falaram assim: se o boi for para a esquerda, para a cidade tal, foi Deus que mandou a peste para cá. Se for para a direita, é coincidência. E os bois foram direto. E nessa cena, passava o boizinho e a arca. E eu peguei meu celular, que tá aqui desse jeito, e pá, tirei uma foto que eu achei tão bonito. Tirei uma foto, não falei para ninguém. Para ninguém. E eu pensei, vou mandar para uma amiga minha que acabou de abrir uma empresa de impressão 3D para ela fazer uma arca da aliança para mim. Que legal. Pegou, né? Esse foi o meu pensamento. Eu nem falei com a minha esposa na hora. Beleza. No dia seguinte, eu estava aqui em Alphaville, na casa de um grande player, amigo meu. E quando eu tô lá na sala, eu vejo em cima da mesa dele uma arca. E eu falei, cara, é a Arca da Aliança. Ele falou, eu trouxe de Israel e tal. Eu falei, que lindo, cara, parabéns. Ele virou pra mim e falou assim, gostou? É sua. Nossa, que incrível. E tá aqui, ó. Um dia depois. É assim que Deus faz. Que legal. É, é incrível, assim, o que você conta, a história, eu acredito muito, divido muito com você dessa força, quando a gente tem Deus no coração, o que a gente põe, o que a gente joga para o Yes. universo, joga para Deus, volta para a gente de alguma maneira, né? E essa coisa do dinheiro também, que muita gente fica segura ou fala, eu não posso. Quando você fala, eu não posso, já não pôde, então já esquece que você não vai, né? Você Então eu já sempre falou falo, que não pode, você não pode. não, mas eu vou, e eu consigo, eu faço, sabe assim? E É vai isso. vir. E a minha avó falava uma coisa muito engraçada, né? Ela sempre queria que eu tivesse mais um filho. Ela falava, vai ter mais um filho, se. Falei, não, vó, duas tá bom. Ah, desculpa, esqueci de desligar o alarme aqui. Duas tá Não dá pra bom. ouvir não, tá Ela tranquilo. fala, filha, onde come duas, come três, come quatro, Deus manda. Ela tem 8 filhos. Ela falou, nunca faltou nada para nenhum. Então, que Uau. Deus manda. Vai tendo filho, pode ir. E falando em filho, eu queria te perguntar, eu sei que você tem um filho que é autista, é o mais Yes. velho. Sim, é mais velho. E eu vi uma entrevista, ele é nível 2. A minha filha também foi diagnosticada nível 2. Hoje ela é nível 1 de suporte já, que o seu filho também deve ser, né? Porque Não, você ele falou é que ele nível trabalha 2 ainda. de suporte, É. mas eu vi você falando que ele trabalha, que ele mora sozinho. Como que é isso? Como que é ser Ele pai atípico? trabalha, ele mora sozinho, mas ele tem os desafios, né? Então tem que ficar em cima, tipo assim, questão de cuidar da própria, como eu posso dizer, da limpeza das coisas, de cuidar, sabe? Tem que Higiene, ficar higiene, ah, por exemplo, ele tem que fazer um exame, ele tem 21, ele tem que fazer um exame. Cara, eu falo assim, amigo, ó, tá aqui, ó. Aqui o telefone, você liga lá, marca seu exame, vai fazer o exame. Não marca. Tipo, aí ele fala que ele tem social, o que que é o nome? Procrastination, um negócio assim. Que por causa do autismo, coisas que determinam, é, como eu posso dizer, envolve alguma burocracia, já era. Telefonar para alguém, sem chance. Então, assim, são coisas que a gente tem que ficar em cima. Mas ele é muito bom, imagina, ele é muito inteligente, ele escreveu um livro de 500 páginas, ele que legal, que incrível. inglês fluentíssimo, aprendeu sozinho. É, cara, a minha esposa fala que todos nós somos perfeitos nas nossas próprias imperfeições. Sim. Então, ela foi diagnosticada com 37 anos só. Então, ela diz que ela não vê como todo mundo vê como um rótulo, como uma coisa negativa, não, ela vê como um superpoder. Superpoder, eu falo também que Que é um ela lê superpoder. padrões, ela vê as coisas todas, o cenário inteiro. É. Você sabe que eu sempre fui muito contra rotular as pessoas, mas de um tempo para cá, eu achei, porque eu sou diagnosticada TDAH também, e o que que trouxe para mim o diagnóstico? Não, nunca vou me esconder atrás de diagnóstico nenhum, mas umas Yes. respostas e uma força maior ainda, de saber que é por causa de alguma coisa química que às vezes eu não consegui completar alguma coisa, mas eu completei muitas outras na minha vida. E por eu ter um Yes. cérebro acelerado, eu quis fazer muitas coisas que as pessoas às vezes focam em uma ou duas. Mas eu tinha 1000 Exato. projetos. Pô, realizei tipo 10, bem realizados. Tá ótimo, né?
É isso. E E você sabe que as pessoas ficam tudo, ah, não, é TDAH, 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 TDAH. Você realmente acredita que o DNA humano mudou na última década para cá? Não. Eu vou te falar, a maioria dessas coisas que está acontecendo hoje é porque o ser humano destruiu o corpo dele nessa última década. A alimentação ruim, é as é, coisas, porcaria que a gente vai pondo, porcaria, 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 porcaria. Cara, ferra tudo. Você é o que você come. é o que você come. E é difícil hoje você acreditar em alguma Eu falo coisa, porque ainda eu mais também aqui nos passei Estados por Unidos. isso, Eu tá? falei hoje pro meu marido. Às vezes até o label que vem escrito, né? Você não pode confiar se é realmente orgânico, se é cage-free, sabe, os ovos. A minha próxima meta agora é comprar minhas duas galinhas aqui que eu vou botar em casa. Eu tô cada vez mais na natureza, eu amo, sabe? Eu acho assim. Minha mãe Ai, tá que aqui, a gente maneiro. já plantou os tomates, a gente tá indo, sabe? Que Porque legal. isso é muito bacana. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Tem umas perguntas, mas tem uma minha. Eu queria saber quem é a sua música da vida, se você tem uma inspiração, um cantor que você ama, assim, que quando você ouve te. Cara, tem uma música que poucas pessoas conhecem, mas ela chama We Made It, de uma cantora que chama Tones and I. Essa música é a história da minha vida e de muitas pessoas. Que linda. Inclusive, eu fiz um vídeo na época, eu mesmo que editei, e sempre que eu passo esse vídeo a galera se emociona, enfim, é uma música muito forte. Então eu acho que essa seria a música. E aí eu tenho uma caixinha de perguntas aqui para você, Marcos. A gente podia ficar conversando horas e horas, que adoro ouvir você falar. Eu acho que eu ganhei meu Maravilha, dia eu hoje, também. assim, sabe? Eu tô nesse challenge também. Já vou falar pro meu Yes! marido, ele vai ver e vou falar, Du, me cobra. Ó, Boa, tamo junto. vou começar pelas perguntas aqui. Tem o Roger Chedid. Roger Chedid disse que é seu amigo, que vocês fizeram um podcast juntos. E o que você faria se tivesse 45 dias de vida sobrando para viver? 45 dias de vida sobrando? Ah, eu acho que eu saía fazendo tudo que eu não fiz ainda. Tipo, que você faz tudo, tipo o quê? Cara, eu ainda não saltei de paraquedas, eu ainda não dirigi um cavalo sozinho. O Iron Man? O Iron Man já tá, hein? Já tá no pente, o Iron Man. Agora eu vou, dia 22 de julho, Vai eu vou, fazer? en- eu vou entrar com o meu carro adaptado no Autódromo de Interlagos pela primeira vez. Um Uau! piloto sem perna e braço vai correr no Autódromo Parabéns. de Interlagos, vai acontecer. Vai Que explodir esse bacana. negócio. Parabéns, parabéns, Marcos. Obrigado, Você glória a vai fazer Deus. no Interlagos, tipo uma Fórmula 1? Eles chamam de track day. E Que aí tem vários bacana. carros correndo e tal, vai ser bem legal. Nossa, é muito louco. Eu dirigi o Fórmula 1. Eu fui fazer o Eita, curso Fórmula 3000, foi a manhã inteira. Aí eles passam, aí a gente almoça, foi lá na França. Aí depois faz o curso de. Aí você pega um Fórmula 1 e você pode dar 10 voltas. uau! Nossa, você não tem ideia. Quando você chegar Quantos naquela você parte que você deu na acelera ali na reta? reta final, mas que treme, você não pode piscar. Eu nunca tive um momento tão concentrado na minha vida ali de foco, igual aquele Quanto momento. você deu na reta? 360. Uau! 360, muito louca. Nossa, inesquecível. Vou ver se eu acho as fotos, vou te mandar depois. Cara, Faz tempo, isso eu deve fazer quero ver uns 12 isso. anos. Não, 12 não, desculpa, uns 23, 24 anos que eu fiz. É. Meu, que Mas demais. boa Olha, ó, sorte, experiência incrível. Muito tá vendo? bacana. Sempre existe um próximo nível. Aí já tem um próximo nível Sempre. depois. Ó, então, tem mais uma aqui, da Brenda Maria. Ela pergunta qual a verdadeira limitação do ser humano e qual a sabotagem mais comum que você observa nas pessoas. Ok. A limitação do ser humano é um conceito que está dentro das cabeças das pessoas. Então a verdadeira limitação é esse conceito que está aí dentro. Só que esse conceito ele pode ser desaprendido. E é isso que eu tenho feito durante quase aí 2 décadas, mostrando para as pessoas que
Assim que você ajusta a sua identidade, você consegue qualquer coisa na sua vida. E eu tive que ajustar a minha diversas vezes, mas sempre buscando, sempre buscando. E agora, quando você entende que você é literalmente imagem e semelhança de Deus e que você é amado, que você é amada, que você não precisa de aprovação de ninguém, que o seu pai que está no céu cuida de tudo, ele é o dono do ouro da prata. Meu, acabou, acabou, ninguém te para. Deus é um escudo, né? Na verdade. Porque vem pessoas falando, querendo te jogar para baixo, vem muita. E se você tem Deus mesmo forte, você sabe disso, o seu poder, do poder de Deus, você está com Isso. escudo, desprotegido, É né? isso. Mas é seu pai, acabou, acabou. Sabe Bom aquela criancinha que demais. quando acontece uma coisa na escola, ela vai lá e fica atrás da perna do pai, assim, né? É isso. É mais ou menos isso. Eu escrevi um livro, sabe, amiga? Ainda não foi publicado, Aham. mas vai ser um grande impacto quando sair, porque chama Resgate. E eu joguei no ventilador, tudo. Puf. Que Então, bacana. vai mostrar toda essa trajetória, tudo isso. E quando E sai esse livro? então, já está escrito, já está na parte de. Eu estou escolhendo umas capas aqui, mas em breve eu vou te avisar. Olha, parabéns, sabe assim, tem mais duas perguntas, mas eu quero dizer para você, que tão bacana falar com você, porque eu acredito muito em tudo isso que você fala também. E é muito bom conversar com gente tão positiva como você, porque eu estou no teu time, sou do Tamo seu junto. time. Marcos, olha, tem mais uma aqui da Mari Goulart, que eu vou fazer junto, e da Ivonete Liberato, que elas é mais ou menos a mesma pergunta. Como você conseguiu direcionar a positividade na sua mente dentro das dificuldades do seu dia? Você já meio que respondeu na É entrevista, mais mas ou menos aquilo, né? É, direcionar. É tipo academia. Quem gosta de ficar lá na academia puxando ferro? Mas a gente tem que fazer. É uma decisão. Então, no momento que eu tô triste, no momento que acontece alguma coisa, primeiro eu começo a ressignificar o que eu tô sentindo, qual o significado positivo que eu posso dar. E, em primeiro lugar de todos, eu coloco as coisas pelas quais eu sou grato. E sabe o que é legal? Você pode fazer isso todo dia. Todo dia de manhã você começa a escrever. Escreve três coisas que você é extremamente grato e você vai ver, se você tentar não repetir elas, quanta coisa legal tá ali que você nem percebeu. Faz isso não aí, é? depois me conta. Não, muito bom. Eu faço uma mandala todo final do ano. É uma mandala dos meus projetos para o próximo ano, né? Aí eu boto lá família, trabalho, viagens. E eu coloquei para esse ano que eu ia ter o podcast, que eu ia lançar uma música nova, que eu já gravei, e que eu ia ter esse Eita, meu projeto no Jiu-Jitsu, que é o Empathy Motion para a inclusão do autismo nos tatames, né? E já estou fazendo, já estou amém, com 5 alunos, amém, amo trabalhar com eles. É, eu acho que é isso, a gente escrever amém. e Esse projeto acreditar. tem que ser conhecido no mundo, amiga. É. No mundo. O mundo tem que te Agora, escutar. eu tenho uma última pergunta aqui para você, que é do Dan Xavier. Ele também é skatista e ele falou que dia 21 agora é o Dia Mundial do Skate. E no Brasil temos muitos talentos do para-skate, ele falou. Como que você acha que a gente pode dar mais suporte, visibilidade para esses atletas? Como o Brasil deveria dar mais visibilidade? Eu acho que deveriam mostrar mais os eventos, isso deveria aparecer, porque quase ninguém sabe. Eu tenho certeza que um monte de gente que está aqui ouvindo o podcast nem sabia que existia para skatistas. Então, Verdade. assim, é, é, é dar mais ênfase, dar mais foco. Mas se a gente for falar, é um movimento que está começando a acontecer, né? Então, a Olimpíada, antigamente era só a Olimpíada, né? Hoje tem Paralimpíada e a Paralimpíada É, já está começando a ter cobertura até em canais de televisão. Então, muito é um bacana. movimento que a sociedade já começou. Mas eu acho que o que a gente pode fazer no dia a dia é nós mesmos começarmos a divulgar o que a gente pode, né? Sair colocando, eu sempre que posso, eu divulgo bons projetos, coisas que eu vejo que a galera manda para mim, eu saio colocando, porque é isso. A gente não tem que esperar o governo fazer ou a televisão fazer. Hoje em dia, meu, A a gente faz a televisão morreu. diferença. A A TV internet veio morreu. para ajudar também nesse ponto. Atrapalha em Yes. alguns, mas ajuda em outros, né? Então a gente resolve, a gente pode colocar e começar a fazer a nossa parte. Por menor que seja. Você não precisa ter 1 milhão de seguidores para divulgar o que é bom. Muito bom, muito bom. Marcos, é, assim, eu acho que você falou coisas maravilhosas pra gente, mas você quer deixar mais alguma coisa, assim, aquela sua frase forte, assim,
que vai, fora o challenge que você já deu, né? O desafio de uma semana que a gente vai fazer, todo mundo aqui. Mas eu queria uma palavra sua pra gente, uma frase. Com certeza. O tempo na vida, gente, ele voa, voa. Quando você piscou, já passou metade do ano. Ó, já passou metade do ano. E parece que ontem a gente estava ali fazendo nossos planos, no Réveillon lá, né? O que que eu tenho que melhorar, o que que eu tenho que Nossa, mudar. E você acredita que existe uma estatística mundial que comprova que 90% das pessoas que fizeram aquelas metas, resoluções, igual você fez a mandala e coisa e tal, 90% das pessoas, dia 15 de janeiro já falhou. 90. Olha que doido. caramba. Só que será que a gente tem que ficar sempre esperando lá o final do ano para mudar de novo? Lógico que Todos os não. dias você pode fazer o que você quiser da sua vida. É só você trabalhar Exato. para isso. Um dia de cada vez e você vai chegar lá. Todo mundo pode se dedicar mais à família, mais ao trabalho, sem pensar em nenhum tipo de recompensa adicional. Faz isso E durante botar. 3 meses. 3 meses. Você vai se dedicar à sua família, se dedicar ao seu trabalho, se entregar cada vez mais, buscar mais a sua fé, sem pensar em o que você vai ganhar. Sem pensar o que você vai ganhar. E me procura se a sua vida não começar a mudar. Você quer mudar alguma coisa em você? Perder peso, sei lá? Começa hoje. Não na próxima segunda. Hoje é o dia de Exato. começar a fazer tudo isso acontecer. Eu acho que a minha mensagem final para você é: aproveita. Aproveita a sua vida ao máximo e tenta passar o maior tempo que você puder com quem você ama. Porque pode ser a última vez que vocês estejam juntos. A gente tem que aproveitar cada dia, cada minuto da nossa vida, como se ele fosse o último. Porque ele pode ser. É verdade. Problema todo mundo tem, gente. A diferença é que uma hora ou outra você vai resolver, vai vir outro. Você não pode ficar esperando essa ausência para ser feliz. A felicidade está aí para quem quiser e de graça nas pequenas coisas. Foi uma honra poder estar aqui servindo você Marcos, nessa olha, linda eu queria ficar o missão. dia inteiro te ouvindo, que eu estou me sentindo muito feliz, viu? Queria te agradecer demais por essa conversa. Eu estou me sentindo muito assim honrada e que A Deus te honra é minha, abençoe amiga. muito, te dê muita luz, muita saúde, para que você possa realizar todos os seus sonhos e espalhar essa luz aí pelo mundo, viu? Agradeço demais. Muitas Obrigado, felicidades, igualmente. tudo de bom para você, sempre. E tô chegando aí nos Estados Unidos. Fala aí com a galera da sua igreja. De repente eu falo na sua igreja, porque eu falo em igreja pelo Não, mundo vamos todo armar alguma também. coisa, de repente até na nossa academia, a gente faz muitos seminários e coisas. Quando que você Tamo vai estar junto. aqui? Eu tô de 12 de junho a 13 de julho. Em Orlando? Orlando e Atlanta. Miami Tá. também. Eu tenho muitos Mas amigos nos em Estados Orlando Unidos que é já. fácil, né? Você pega um avião, puf. É. Bom, então a gente fala no WhatsApp aqui para tentar combinar alguma coisa. Tá bom? Combinado. Muito obrigada, meu querido. Foi uma honra. Estou muito feliz. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Amém, você também. Um beijo. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. Marcos. Valeu. I used to wake up, I used